Oi gente, meu nome é Verônica Lima, eu sou maquiadora profissional e creator ranzinza, vocês sabem, é meu jeitinho. Tô aqui com tudo que eu tenho de Vick Botê, que não é muita coisa, tudo que eu tenho há um ano de Vick Botê, pra ser mais exata, um ano e um mês. Eu sou uma pessoa que gosta de me situar em datas. Data da compra, 22 de maio de 2023. Hoje sendo 26 de junho, um ano, um mês e 4 dias. E aí, ano passado, eu percebi que já vai fazer também quase um ano que eu fiz um outro vídeo desse mesmo tema, só que da Rare Beauty. E aí eu fiquei de trazer de outras marcas também, mas vocês sabem, gente, eu demoro. Eu levo tempo. Eu já tô com a pele aqui semi-pronta, já tô com base corretivo. A testa talvez vocês estejam estranhando, porque eu já passei bronzer na testa, mas daqui pra baixo eu não quis aplicar nada mais que a base, porque eu queria aplicar o blush puro com vocês. O blush que eu tenho é na cor Divino. Ele tá bem novinho ainda, praticamente, né? Essas coisas assim, cremosas, em bastão, geralmente demoram pra acabar, principalmente quando você é uma pessoa que tem mais de um blush. Sendo assim, eu comprei ele especificamente por conta da embalagem. A marca da Vick Botê tem embalagens muito lindas, a cor me encanta muito, pra quem não sabe, eu sou apaixonada por verde, tem um tom de verde lindo, a embalagem em si é diferente de tudo que tem no mercado nacional, então é um produto assim bonito, foi isso que me motivou a comprar ele ano passado. A escolha da cor também foi porque na falta de blushes laranjas ou terrosos, amarronzados, eu escolho a cor vermelha, que é uma cor que eu gosto para blush. E existia uma outra cor que parecia ser mais vermelhinha, só que aí depois a marca veio com essa e eu achei mais perfeita pro meu gosto pessoal. Então por isso que eu escolhi a cor vermelha. Ele é um blush que dentro aí desse um ano de posse, eu não usei tanto assim. Como eu falei, eu tenho mais de um blush, eu sempre tento intercalar, mas eu nunca consigo fazer, tipo, progressos neles, no sentido de parecer que eu usei bastante, né? Então por isso que ele tá com essa aparência de novinho. Eu também tenho uma certa dó de usar porque ele é bonito. A embalagem dele é bonita, eu fico... sei lá o que se passa na minha cabeça. Eu sei que eu acho ele bonito e eu acabo deixando ele assim... Tem produtos que eu acabo deixando meio que num pedestal e eu fico assim, ai, lindo demais pra ser usado, sabe? Enfim, eventualmente eu usava. E uma coisa que eu percebo nesse um ano é que por mais que eu deixe ele guardadinho, num lugar limpo e etc, mesmo assim ele suja um pouquinho. É uma embalagem que é um pouquinho emborrachada, lembra um pouco a textura das embalagens antigas da NARS. As da NARS eram até mais emborrachadas, né? E a sujeira até gruda. Esse daqui, a embalagem eu não senti grudar, mas eu sinto que o verdinho dele já tá ficando um pouquinho amarelado. Não tá aquele verde puro da cor identidade da marca, sabe? E isso mesmo eu cuidando. Mas assim, só um detalhe para vocês entenderem como que esse período aí de um ano. E aí eu vou aplicar mais um pouquinho, tipo uma segunda camada, para vocês verem um pouquinho assim da construção da cor. Em relação à textura, é um bastão que ele é meio sequinho, assim, ele não é tão emoliente, mas não quer dizer que ele seja seco, secão, de ser impossível de usar, de ter que ficar arrastando assim o rosto, sabe? É só algo que eu tô tentando descrever para vocês terem uma noção de como é. Acho que vai de gosto, tem gente que gosta de produtos em bastão que sejam bem emolientes, aquele que derrete assim quando você aplica, tem gente que gosta dos mais sequinhos, então dependendo da preferência pessoal de quem estiver assistindo, talvez seja uma informação interessante de saber. E aqui, como eu tô esfumando bastante enquanto eu tô conversando com vocês, a cor ficou bem levinha, que é algo possível de se conseguir com ele, até porque é uma cor intensa quando você olha aqui, né? E ainda mais pensando no meu tom de pele, que é bem claro. Talvez seja uma cor que assuste, mas é uma cor que dosando, caso você tenha gostado da cor, mas fique com medo de ser uma cor que fique forte demais e você não consiga dosar, não, dá pra dosar. Tanto que vocês conseguem ver aqui que eu consegui dosar. Mas se caso eu quiser mais forte, eu também consigo. Pego mais e aí eu vou dando batidinhas aqui, construindo essa cor até o nível que você vê que tá a cor bem visível e para.
e sela sim, que aliás é outro ponto, né? Eu uso sempre produtos cremosos primeiro e depois eu vou selando cada parte, cada etapa com seu respectivo em pó. Então aqui no caso, eu não aplico assim, né? Geralmente eu aplico o bronzer primeiro. Mas, como eu já apliquei o blush sozinho pra vocês verem a cor, eu vou continuar a pele, vou terminar essa pele e vou vir direto pro bronzer em pó, como se eu vou fingir que tem um bronzer cremoso aplicado embaixo e tô selando. E aí pra selar e manter essa cor vermelhinha dele, dá pra selar com um pó translúcido normal, só que quando você aplica um pó em cima, ele vai suavizar mais. Então lembra que eu quis deixar a cor aqui um pouquinho mais forte, mas se eu aplicar o pó solto vai suavizar um pouco. E aí, se eu quiser manter a cor vermelhinha, os blushes em pó, que são ideais pra... dos que eu tenho aqui, né? Que são ideais pra selar eles sem perder a cor, é esse da NARS, Exhibit A, e esse outro da Statera na cor Bloody Mary, que é um individual imantado, também dá certo. Eu, inclusive, acho que esse daqui, pra quem quiser manter um subtom um pouquinho mais frio da cor original do Stick Divino... Meu Deus, que dor. Eu ia usar ele. Até dá pra usar se eu colocar o pincel, mas... enfim. O que eu tava falando? Que a cor dele eu acho mais próxima da cor do Divino. Isso porque o da Statera é um pouquinho mais frio em comparação com o da NARS. O da NARS puxa mais pro quente, sabe? Aí pra quem quiser manter o subtom, acaba sendo interessante usar essa cor caso seja, sei lá, uma questão, né? Eu tô até desnorteada porque o negócio quebrou. E aí, desse lado eu vou aproveitar que não tem nada aplicado, eu vou fazer do jeito que eu costumo fazer, que é base aplicada, corretivo já aplicado, não selei, vou aplicar um bronzer cremoso aqui na lateral. E aí agora eu volto com o Stick Tudo Divino, pego essa quantidade aqui pro pincel e vou aplicando. Como é a minha forma rotineira, eu acho até mais fácil, ó. Vou mais rápido, não fico me preocupando muito com o formato. Parece que minha mão já vai sozinha, porque afinal tem o bronzer ali pra me ajudar, como se fosse um guia. Um outro detalhe também é que eu sou uma pessoa de aplicar tudo com pincel. Eu evito ao máximo, aplicar coisas com o dedo. E esse stick eu não sinto que ele tira a base de baixo. Claro que eu também não fico arrastando o blush para esfumar ele, né? Eu vou com batidinhas e vou esfumando assim. Tem algumas fórmulas que, por mais que você tome cuidado de não arrastar o pincel e etc, começa a fazer uma bagunça aqui, começa a tirar a base, começa a manchar, e mesmo tomando cuidado acontece isso. Só que aí com esse, em um ano, nunca aconteceu. Nunca aconteceu de manchar, de tirar a base, nem nada nesse sentido. Com outra pessoa pode acontecer, mas na minha experiência não aconteceu. E aí é assim que eu aplico rotineiramente, tudo cremoso, e depois eu venho com pó. Aí, só pra, sei lá, possivelmente matar a curiosidade de alguém que esteja assistindo e esteja pensando, né? Aplica agora o da NARS desse lado. Então, vou aplicar o da NARS pra selar e vocês verem como fica. E também selar o bronzer. Na câmera eu não sei se vai dar pra perceber a diferença de subtom. Pessoalmente eu não vejo muito, tá? Principalmente sem óculos. Mas pode ser que a câmera capte melhor. Mas os dois, como eu falei, funcionam bem pra selar essa cor do Stick Tudo. E aí depois eu sigo a minha rotina normal de aplicar o pó, de selar a pele, onde ainda não tá selado. E como eu falei, se eu quiser possivelmente suavizar a cor desse blush, eu venho com o pó esfumando por cima. Aí fica bem mais natural. E aí, dependendo do pó que você usa pra fazer isso, se for um pó finalizador, tipo o pó da Kryolan, por exemplo, que é um pó à prova d'água e tal, até ajuda na durabilidade desse blush. E com a pele praticamente pronta, dá pra ver mais ou menos o efeito da cor, né? Tipo um queimadinho, mas não queimadinho de sol, queimadinho de gelo, porque gelo queima, né? Sabe aquelas pessoas que viajam pra lugares frios e ficam com o rosto queimadinho aqui? É meio que essa vibe. E esse blush é isso. É um blush chique, é um blush classudo. É um blush pra quem gosta de ter um produto bonito na coleção. Pra quem gosta de ter um produto bonito na necessaire. O público-alvo da marca
não é assim pra ser uma marca acessível, né? Tem produtos que fazem a mesma coisa, então pra mim a graça dele é ser bonito. Eu só fico meio assim porque ele começa a ficar meio sujinho, tá vendo? Vai perdendo aquela cor verde linda que ele tem. Mas é algo que não tem o que fazer. Tipo, você tá aplicando a base com a esponjinha às vezes tá suja. Aí você vem e pega o blush, dá uma sujada mesmo. E eu queria que ele ficasse lindão, verdão, assim, pro resto da vida. A mesma coisa com as outras embalagens, que nem, por exemplo, essa daqui da sombra líquida. Tá vendo bem aqui na pontinha? E por mais que eu limpe, ficou manchadinho, não sai mais. Enfim, isso não é um problema, é só um detalhe aí pra quem possivelmente queira estar ciente disso. E vamos para os outros 2 produtos da marca que eu tenho, que são as sombras. Esse é o stick, vou deixar por último. E vou para as sombras líquidas, a marca tem 3. Eu me apaixonei pelas 3, eu peguei logo as 3, mas eu fiquei com muito medo na época, porque quem me acompanha aqui sabe que a minha pálpebra, né, tem bastante dobrinho, um excessozinho de pele, e geralmente coisas líquidas ou cremosas não dá certo, porque craquela ou acumula, fica aquela coisa meio feia. E são sombras de mais de 100 reais. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. E se não der certo? E se craquelar? E se acumular? Felizmente deu tudo certo. Eu não tô com nada na pálpebra, minha pálpebra tá sem nada, tá só com um sebinho aqui, porque eu não limpei a pálpebra antes de começar. Todas as vezes que eu usei elas, eu já sentei aqui pra maquiar com a pálpebra sem corretivo ou sem primer antes. Porque se eu aplicar um corretivo, o corretivo vai começar a acumular um pouco na pálpebra. E se eu aplicar uma sombra líquida por cima desse corretivo que já vai estar acumulando, vai virar aquela meleca. E eu já até fiz um vídeo aqui no Shorts, que eu postei aqui no Shorts, usando essa sombra sozinha na pálpebra, com um batom vermelho bem alaranjado. E é facinho assim de aplicar. A marca tem meio que essa ideia de tudo ser fácil de aplicar, né? Daria pra fazer isso daqui que eu tô fazendo com o dedo, mas como eu falei, eu sou a pessoa do pincel. E sim, eu consigo aplicar construção de camadas, mas também tudo tem limite. Das vezes que eu usei, eu nunca fiz mais do que 2 camadas. Eu faço 2 porque, às vezes, como essa cor aqui em específico é uma cor que é translúcida, ela não tem uma base de cor, ela só tem esses brilhos, algumas partes da pele ficam sem nada. Aí eu meio que acho que fica sem acabamento, né? Então eu faço uma segunda camadinha só pra cobrir possíveis partes da pele que tenham ficado sem nada. Se passar muito assim, eu também sinto que vai começar a virar aquela meleca e vai começar a virar aquela coisa grosseira, brilho em cima de brilho, e pode ser que não fique tão legal. Eu aplico sempre dando batidinhas, eu não fico arrastando, porque se eu arrastar eu vou tirar brilho daqui e passar pra cá. Agora o tchan dessa sombra furta-cor pra mim é você aplicar em cima de outras coisas, tipo uma sombra preta, uma sombra marrom escura, sombra chumbo, um delineado preto, uma sombra verde também, porque aí você cria efeitos novos, cores novas e coisas assim. Aí nesse caso eu vou aplicar o primer, então vou tentar fazer um olho basiquinho aqui, vou pegar tipo essa sombra marrom. Vou aplicar aqui no cantinho. Eu aplicando mais marrom na pálpebra, para continuar a maquiagem, ao mesmo tempo eu tô selando essa pálpebra, né? Então, mais uma vez, o primer não vai interagir diretamente com a sombra líquida. Do nada, minha voz ficou esquisita, mas enfim. E aí, com esse esfumadinho feito, eu venho com a sombra, aplicando em cima desse preto. E olha como vai virar uma cor, meio que uma cor nova, né? Um efeito novo. Eu poderia fazer um delineado, poderia esfumar. Aqui eu tô fazendo qualquer coisa. Só pra vocês verem como que fica. Tá vendo que eu tenho uma pele que ela recai em cima da minha pálpebra, ó, você tá vendo? E isso geralmente gera atrito. E é aí que faz craquelar, e com essa sombra não craquela. E aí aqui em cima de uma base preta, uma base mais escura por baixo, pra vocês verem como que fica esse efeito, né, combinado com outro produto. Agora para as outras sombras, de novo, eu vou aplicar primer, pra aplicar a sombra dourada. E aí eu vou de novo fazer como se fosse aqui um esfumadinho com sombra em pó normal. Selei onde tinha
o grudinho do primer com sombra. E aí, sem mistério, aplico a sombra e venho com o pincel, aplicando em cima desse marrom. Isso porque eu quis fazer um degradê de marrom, né? Antes de aplicar o dourado. E aí, aplicação fácil, sem mistério. Terminei o olho, só não passei máscara de cílios. E aí, deixei por último essas duas sombras, porque elas são muito parecidas em cor, só que, né, em texturas diferentes. É uma cor meio prata, taupe, as duas têm esse mesmo tom. E eu tô com a pálpebra limpa dos dois lados, porque essa daqui, de novo, por ser um produto cremoso, eu não vou aplicar um corretivo, um primer, pra se misturar com a textura desse e formar uma meleca. Então, se eu for usar, eu uso assim, ó, pura, na pálpebra. E ela é uma cor que, se você esfumar, é meio que aquele tipo de sombra que o produto sozinho já faz a sombra do olho. Tem o brilho, mas tem um fundinho de cor que puxa pro amarronzado, que se você esfuma, meio que parece que você usou duas cores. É uma sombra que, se você tiver a pálpebra oleosa, eu acho que vai acumular mais fácil do que acumula na minha. E aí essa aqui é a mesma coisa, ó, eu uso. E aí essa aqui é a mesma coisa. Se eu quiser usar como uma sombra por baixo, eu uso, mas aí eu tenho que selar a pálpebra inteira. Ou então eu uso ela sozinha, aplico na pálpebra, venho com o pincel e começo a esfumar. E aí eu quis fazer as duas assim, meio lado a lado, pra, se caso alguém quiser ver as duas cores lado a lado. E aí eu vou finalizar com a sombra, pra criar um degradê aqui na bordinha, apesar que eu acho que fica melhor fazendo o contrário, né? Aplicando a sombra em pó primeiro, do jeito tradicional, e aqui desse lado, se quiser fazer a mesma coisa também pode, mas também acho que fazendo da forma tradicional é melhor, dura mais. Uma coisa que eu já fiz também e deu certo na combinação foi aplicar essa sombra stick e depois aplicar a líquida em cima dessa. Fiz isso para adicionar mais brilho, mas aí eu já não vou saber dizer se é uma combinação muito resistente, né? A sombra líquida sozinha eu sei que é, na minha pálpebra. Bom, esses então são todos os produtos que eu tenho da marca há 1 ano, 1 mês e 4 dias. Queria ter mais, mas querer não é poder. Recapitulando, esse Blush Stick Tudo é um bom blush. É um blush para ser bonito e classudo, ou uma outra função, já que ele é multifunções e tem uma cartela também feita para isso. Pode ser que você ache o blush da sua vida, a cor do blush da sua vida nele. A sombra stick é aquela sombra que faz a maquiagem sozinha. Eu nunca vi as outras cores, mas eu acredito que as outras cores também façam a maquiagem sozinha. Você só aplica a sombra facinho, mesmo quem não sabe se maquiar, e depois só aplica a máscara de cílios, já tá com a maquiagem pronta. Mas o destaque pra mim mesmo são as sombras líquidas, porque, como eu falei, foi uma surpresa muito positiva, né, por conta do preço. Eu fiquei com medo de ser uma sombra que iria craquelar ou acumular na minha pálpebra, e isso não acontece com elas. Eu já até coloquei elas em vídeo de favoritos, no último vídeo de favoritos. O único detalhe é que, como cada uma das cores tem meio que uma fórmula, um efeito diferente, a sombra furta-cor, por ser glitter puro, eu usaria com uma cola de glitter por baixo, só por segurança, só pra ter uma segurança a mais, assim, que vai durar e não vai ficar caindo um glitter. Tipo um segundo fator de autenticação, assim, sabe? Só uma segurançazinha extra. Mas sozinhas, na minha pálpebra, na minha experiência, elas funcionaram muito bem e pra mim é o destaque de tudo que eu tenho, que é muito pouco. Mas enfim, acredito que eu mencionei tudo que eu precisava. Vou finalizar o vídeo aqui, espero que vocês tenham gostado. Voltem mais vezes aqui no canal e até o próximo. Tchau, tchau!